Senhor presidente, senhores deputados, hoje pela manhã, a CPI do Auto de Resistência realizou mais uma sessão marcante, diria eu, histórica, e uma sessão também que foi bastante emotiva pelos depoimentos de familiares das vítimas dos supostos autos de resistências, que muitas das vezes se caracterizam muito mais como homicídios. Estiveram presentes, além de mim, o presidente, deputado Rogério Lisboa, o relator, deputado Marcelo Freixo, o deputado Valdec Carneiro, o deputado Paulo Ramos, que foram importantes nessa reunião, e infelizmente não estiveram presentes os deputados titulares Luiz Martins e Flávio Bolsonaro. O deputado Flávio Bolsonaro fez grande falta hoje nessa reunião da CPI, porque principalmente teria ali a possibilidade de se sensibilizar com os depoimentos desses familiares, inclusive alguns que chamam muito a atenção, como de um pai de um menino de apenas 2 anos de idade que foi assassinado numa operação policial. E sentimos a sua falta, viu, deputado Flávio Bolsonaro? Deputado Anderson, uma parte. Eu já havia dito, inclusive, ao presidente Rogério Lisboa, um dia antes, que eu não poderia comparecer porque tinha um compromisso, que eu não tinha realmente possibilidade de estar aqui presente, pedi que ele justificasse a minha ausência, mas sou sensível, deputado Anderson, quando eu sou convencido de que houve realmente algo diferente daquilo que policiais, por vezes, colocam no papel. E especificamente no caso lá do Jacarezinho, em que policiais são acusados, né, de ter assassinado 5 jovens dentro daquela Palio branca, eu acho que ainda tem muita coisa a ser investigada. Eu acho sempre precipitado que as pessoas se coloquem, inclusive para a imprensa, de forma a pré-julgar, seja qual lado for, porque a história, vários casos mostram isso. Não é raro que, passados alguns meses, alguns anos, toda aquela versão que foi construída é completamente desmoronada, desfeita, e policiais são absolvidos. Então, eu sempre cobro essa prudência. Eu não estive hoje presente lá, mas, obviamente, me sensibilizo quando percebo que é o caso de que aquilo que a imprensa coloca está sendo de uma forma correta. E nem sempre, mas nem sempre é assim, infelizmente, mas tenho certeza que continuarei contribuindo para essa CPI dos autos de resistência. Sejamos justos, deputado Flávio Bolsonaro, que compareceu a todas as reuniões da CPI, à exceção de hoje, em que nós tivemos a possibilidade de ouvir as vítimas. Obviamente, nós divergimos de algumas posições ideológicas e provavelmente o deputado Flávio Bolsonaro se refere a apenas 1% dos casos que foram resolvidos, porque, afinal de contas, segundo dados do próprio Poder Judiciário, apenas 1% de todos os casos de auto de resistência tiveram as suas investigações finalizadas e seus processos judiciais finalizados. Aliás, foi muito recorrente hoje o depoimento de que o Estado não matou só o meu filho de 2 anos de idade, mas acabou também com a minha vida, porque os fatos ocorridos desestruturam por completo famílias inteiras. E aí, eu acho que a maior relevância que essa CPI terá é exatamente demonstrar que o Estado é também culpado, porque muitas das vezes os policiais são vilanizados e devem ser punidos pelos atos praticados, sim, mas os agentes políticos passam despercebidos nessa história. E aí aquela recorrente frase: o policial porta arma, mas quem aperta o gatilho é o Estado. O Estado tem a sua responsabilidade, mas essa responsabilidade não pode ser apenas institucional, não pode ser apenas na pessoa jurídica, tem que ser também na pessoa física, aquele que ordena essas destrambelhadas operações e aqueles agentes que têm a lógica do bandido bom é bandido morto. E nisso morrem inocentes, morrem policiais, e o Brasil, sem que tenha a pena de morte, é definida a pena de morte numa atitude repentina de um policial. Ou seja, acho que a grande colaboração que a CPI do auto de resistência pode dar é exatamente fazer com que sejam punidos também, e que casos como os que nós ouvimos hoje, e que
todos os deputados tiveram que conter as lágrimas por conta de depoimentos muito emotivos e que nos afetam, e como disse o deputado Marcelo Freixo, ainda bem que ainda temos a sensibilidade, porque a partir do momento que não tivermos mais sensibilidade com essas histórias, fecha a casa e vamos embora. Né? Exatamente o que falta na política hoje é essa mobilização de afetos, é essa sensibilidade para essas questões que nos angustiam e que nós não queremos que se repitam mais. E essa é a tarefa da CPI, propor uma nova visão e uma nova forma de atuação, deputado Marcelo Freixo. Deputado Anderson, hoje nessa CPI dos chamados autos de resistência, o nome não é correto, o nome correto são homicídios em decorrência da ação policial, mas a gente chama de autos de resistência para que as pessoas saibam do que a gente está dizendo. Nós tivemos um momento histórico, exatamente hoje, né, no dia 10 de dezembro, Dia Mundial da Luta por Direitos Humanos, o relato dessas mães, não sei se Vossa Excelência evidentemente percebeu, todas negras, todas pobres, todas moradoras de periferia, todas moradoras de favela, todas, mulheres, tirando Zé Luiz, pai do Maicon, todas as outras eram mães, né? E ali no relato, o deputado Valdec, que também estava lá, hoje membro da CPI, dos mais dramáticos que essa casa, foram horas ali, algo que fisicamente mexe com a gente, mais do que ideologicamente, mais do que emocionalmente, fisicamente mexe com a gente, né? Essas mães adoeceram, transformaram o seu luto em luta, fizeram da bandeira da sua dor um instrumento de debate da segurança pública, e hoje são pessoas fundamentais no Rio de Janeiro para que a gente pense a segurança pública como um instrumento de garantia de democracia, porque um lugar que não garante segurança não garante democracia. Essas mães tiveram seus filhos mortos pelo Estado. E mais, essas mães enfrentam algo que eu considero, deputado, uma das coisas mais perversas que eu já vi, que é a inversão do ônus da prova. Elas tiveram seus filhos mortos e tem que provar que aquele seu filho, diante daquela dor de perder um filho, era inocente. Porque diante da criminalização da pobreza, cabe à família, no luto, provar que ele era inocente. Todas as mães falaram isso hoje, que antes de qualquer coisa, querem limpar o nome do filho. Isso é absolutamente perverso e desumano. Nós, membros da CPI, demos espaços para que no dia 10 de dezembro isso aparecesse, isso ganhasse voz, isso ganhasse cor, isso ganhasse corpo, porque é nosso dever fazer isso, por mais que isso nos faça sofrer, mas o nosso sofrimento não é nada perto do sofrimento dessas mães. E algo tem que ser feito. O mal-estar que eu estou sentindo é necessário. E é importante que a sociedade tenha um imenso mal-estar, porque é muito melhor o mal-estar do que o silêncio e a invisibilidade, porque isso tortura essas mães a cada ano. Obrigado. Realmente foi uma sessão impactante, com os depoimentos da Dalva, da Fatinha, da Ana Paula, da Márcia, da Mônica, do Rafael Mota, primo de um daqueles vitimados em Costa Barros, a Ana, que sequer conseguiu falar e não conseguiu dar o seu depoimento, e a batalha dessas mulheres que não são mulheres de Atenas, são mulheres do Rio de Janeiro, que enfrentam realmente. O deputado Marcelo Freixo acompanhou pela Comissão de Direitos Humanos e acompanha elas há alguns anos e deu depoimentos que viu elas adoecerem, porque a vida para elas acabou. Na verdade, o luto é permanente e elas lutam permanentemente para uma alteração desse estado de coisas. E mais alarmante ainda, senhor presidente, deputado Geraldo Pudim, menos de 1% as condenações dos autores e de apenas 1% a conclusão dos casos, assim como a reparação de danos. O Estado não presta qualquer assistência às vítimas, às famílias dessas vítimas, e o pior, o caso é muito mais grave. Tanto a Justiça como o Ministério Público são lentos e tanto quanto omissos, incentivando a legitimidade das mortes. Esses discursos, muitas das vezes proferidos sem pensar, proferidos com estômago e não com coração, incentivam e dão legitimidade a essas mortes.
Já encerrando, senhor presidente, as investigações são corporativistas, as famílias das vítimas sofrem intimidações frequentes, os mandantes das ações policiais, tanto secretário como comandantes, passam ilesos e se tornam vilões somente os policiais que disparam, mas que raramente também são punidos. Os policiais portam as armas, mas quem aperta o gatilho é o Estado e a política de segurança desse Estado. Há que se responsabilizar também os que ocupam os cargos políticos e reforçando que a política de drogas no Brasil, como disse o defensor público Dr. Daniel, é um fracasso retumbante que persiste para a corrupção desenfreada em todos os setores. E, por fim, a política de segurança pública fluminense é racista no típico racismo à brasileira. O racismo que pratica, mas não se olha no espelho e finge-se não existir. Obrigado, senhor presidente.